Meus queridos, graça e paz, agora sim, boa noite. Hoje eu dei bom dia, boa tarde e boa noite nesta igreja. Feliz com os irmãos, obrigado, reverendo Erickson, aos demais pastores da casa, ao conselho pelo convite, pela recepção. Vocês que estão chegando nessa igreja, em apenas um dia eu posso dizer para você, é uma igreja muito acolhedora. Então, creio que é um motivo de alegria estarmos juntos nessa noite. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Reverendo Erickson, quando me fez o convite para estar aqui, eu perguntei se teria uma proposta de tema. Pela manhã, ele me passou que era o tema sobre erguer os olhos. E, de certa forma, agora à noite, nós já vimos um pouco daquilo que foi pregado pela manhã. Uma grande colheita sendo realizada para a glória do Senhor. E à noite ele pediu que pregasse nesse texto, dado aquilo que acabou de acontecer na igreja. É um texto que fala sobre comunhão e é importante pensar na comunhão na prática. Hoje é um dia de alegria, de felicidade, e creio que aqueles que estão há mais tempo na vida cristã, é importante passar para aqueles que estão chegando que a nossa comunhão não se faz presente apenas no dia de alegria, mas também se faz presente nos dias de dores, de lutas, de angústia e de sofrimento. Então, é importante você que está se chegando na igreja, que você encontre naqueles que estão há mais tempo na caminhada cristã, não apenas a alegria, mas também um ombro amigo, nos dias de dificuldade, de dor, de sofrimento, que é isso que esse texto nos mostra. Esse texto, Romanos capítulo 12, o versículo de número 15, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vou ler de novo, Romanos capítulo 12, o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como o reverendo Erickson avisou, nos 3 momentos de culto, eu tenho uma filha que chama Adele, e não é uma homenagem à cantora, é uma homenagem à minha avó materna. Mas quem sabe, né? Oremos por isso. A minha oração é que ela tenha a piedade da minha avó e, quem sabe, o talento musical da cantora dela. Seria a combinação perfeita. Oremos por isso, oremos por isso. Mas com a minha filha eu tenho experimentado algumas experiências interessantes. E dias atrás, quando estava sentado estudando esse texto, preparando esse sermão, eu parei e fiquei fazendo aquilo que vez ou outra faço, observando a minha filha brincando, como que é a dinâmica de vida dela, uma criança de 2 anos e 6 meses, brincando com as bonecas, com os microfones e por aí vai. E uma dessas brincadeiras, a minha filha acabou escorregando, desequilibrou, caiu, e a primeira reação dela, lógico, foi chorar. Começou a chorar, olhou para mim, eu estava ali sentado, observando. Automaticamente, como pai, eu a chamei até a minha direção. E ela veio chorando, aos prantos, aos berros. Quando chegou perto de mim, eu a peguei no colo e deixei ela brincar com o computador. Naquele exato momento, o choro se transformou em sorriso. De uma hora para outra, aquilo que era motivo de choro se transformou em motivo de alegria. Em tão pouco tempo, uma criança transformou um motivo de lágrima em motivo de sorriso. Em tão pouco tempo também ela me fez, um pai de primeira viagem, chorar e ao mesmo tempo sorrir. E eu quero te falar que na dinâmica do amor cristão, da vida cristã, nós precisamos agir como Adele, como essa criança, ou seja, mudar a chave das nossas emoções tão rapidamente quanto as circunstâncias exigem. Eu, por exemplo, e creio que os demais pastores que estão aqui, provavelmente já passaram por esta experiência, de estar pela manhã presente em um velório, se despedindo de um irmão querido, e logo mais à noite está presente em uma festa de aniversário, comemorando, quem sabe, bodas ou algo do tipo. No mesmo dia, na lida pastoral, pela manhã, estava chorando na casa em que havia luto. E logo mais à noite estava celebrando na casa de alguém em que havia vida. E é justamente neste ponto que o apóstolo Paulo descreve que o chamado cristão ao amor é um chamado radical de fato. Esta passagem está inserida dentro daquilo que muitos estudiosos da Bíblia, somente no Novo Testamento, deram o título de mandamentos recíprocos.
E a ordem de Paulo aqui é para que os cristãos não se tornem devotos desumanos, mas que exerçam de forma plena aquilo que Cristo viveu. E nisto ele mostra que o amor deseja inevitavelmente o melhor para outras pessoas, independentemente de quem essa pessoa possa ser. Paulo nos mostra ao longo dessa carta que o amor nunca se mantém longe das alegrias, mas também nunca se mantém longe das dores dos outros. Pelo contrário, o amor identifica-se com eles. O amor canta, mas ao mesmo tempo o amor também chora com quem necessita. O amor vive profundamente suas experiências, suas emoções, compartilha suas gargalhadas, chora suas lágrimas, mostra-se solidários com eles, qualquer que seja o seu estado de espírito. E a experiência cristã é justamente isso, para que você possa entender que a experiência cristã não é uma pessoa contra o mundo, mas é uma grande família vivendo junta, o mandato de certa forma, cuidar uns dos outros. E nesta família da fé, que nessa noite recebe um grande número pela graça de Deus, ninguém evita os que choram. Pelo contrário, lamentam com eles, bem como os abraçam e se alegram com as suas alegrias. E o pensamento de Paulo é que o cristão deve ocupar uma posição ao lado do seu semelhante, independente de quem ele possa ser. Mais do que isso, esforçar-se por não estar só com ele, mas também a favor dele, totalmente sem reservas, partilhando não apenas os momentos felizes, mas também os momentos de dores. E Paulo então vai nos mostrar como que essa comunhão na prática se faz presente entre lágrimas e sorrisos. E a primeira verdade que temos que entender é que neste mundo caído, experimentamos um contraste de emoções. A ideia de Paulo nesse texto é isto. De forma prática, Paulo está explicando que a nossa vida é caracterizada por essas duas emoções, o choro e o sorriso. A nossa vida nessa terra árida e debaixo da maldição do pecado, neste mundo quebrado por conta do pecado, segue os ritmos que Salomão nos mostrou em Eclesiastes capítulo 3. Existem tempos de sorrir, mas também existem tempos de chorar. Então aqui Paulo está simplesmente lembrando os cristãos das vicissitudes que fazem parte da nossa dinâmica de vida. Entretanto, para cada vicissitude existe uma reação apropriada. A alegria é para as coisas boas da nossa existência. E o choro, na maioria das vezes, e aqui no contexto dessa passagem é justamente isso, é para as coisas tristes. E eu quero pensar com você primeiro em algumas coisas boas. Meus irmãos, uma piada engraçada. Você é adolescente, aquela prova difícil que você tira um 10. O jovem que consegue, depois de muito esforço, a colação de grau na faculdade. Uma pizza com a família, sentar no domingo e comer um belo churrasco com os irmãos da igreja. Nós vivemos neste mundo caído o prazer de desfrutar de momentos que parece que o céu desce à terra e preenche o nosso coração. Nós desfrutamos momentos em que o nosso coração é tomado por tamanha alegria que nós gostaríamos de jamais ter que acordar. Parece que, de fato, estamos sonhando. E aqui eu me lembro que, quando criança, e eu não sei se você teve essa experiência, nas férias, como era bom as férias. Mas era bom porque, não era simplesmente porque eu não ia para a escola, não era isso. É porque nas férias, como eu fui criado em Brasília, e a minha avó materna morava na cidade de Unai, uma cidade pouco mais de 170, 180 quilômetros, as férias era a época que nós íamos para a casa da minha avó. Encontrar com os primos, encontrar com os tios. E era tão bom que nós ficávamos torcendo para aquelas férias nunca acabarem. Meus irmãos, minhas irmãs, existem momentos que experimentamos coisas tão agradáveis, coisas tão felizes, que gostaríamos que fossem como férias escolares na casa da vovó, algo interminável.
Entretanto, neste mundo caído, nesse mundo de sombras, nesse mundo de lágrimas, esse mundo de dor, de sofrimento, em alguns momentos, isso também faz parte da música que embala a nossa existência. Chorar significa tristeza, pesar, dor no coração. E não é agradável chorar, e nenhum de nós que está aqui presente nessa noite, convida a tristeza para si que deságua em choro. E não são raras as vezes que os espinhos deste mundo caído nos espetam. E aí nós sangramos. Mais do que isso, nós choramos. Nós choramos, quem sabe, a perda do campeonato do nosso time preferido. Choramos a despedida de um amigo que se muda para longe. Choramos a perda de um emprego, choramos a perda da saúde. Nós temos que entender que neste pequeno versículo de Romanos capítulo 12, versículo 15, está uma realidade cósmica descrita na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro que mistura esses dois sentimentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, na Bíblia as pessoas se casam, mas pessoas também se separam. A Bíblia mostra que alguns filhos nasceram, mas a Bíblia também mostra que alguns filhos morreram. A Bíblia descreve pessoas que ganharam a reputação, mas também mostra pessoas que perderam a reputação. A Bíblia mostra pessoas com saúde, mas mostra também pessoas padecendo da sua saúde. E esta dinâmica de sorrir e chorar faz parte de um mundo torto em que nós não podemos endireitar. Tem um grupo musical chamado Teatro Mágico, que tem uma música chamada, na verdade, Não Sei Quem Eu Sou. E parte dessa música diz o seguinte: percebi que a cada minuto tem um olho chorando de alegria e outro chorando de luto. Tem louco pulando muro, tem corpo pegando doença. Tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Essa música descreve bem aquilo que, às vezes, é a realidade que nós enxergamos. Às vezes eu tenho a impressão que, nesse mundo amaldiçoado por conta da sua queda em pecado, parece que nós choramos muito mais do que nós sorrimos. Parece que nós temos mais motivos para chorar do que para sorrir. Nós vivemos em um mundo de empregos instáveis, um mundo de órfãos, um mundo de corrupção, um mundo de tráfico de pessoas, um mundo em que, quem sabe, amanhã você tem um boleto mensal para pagar. Vivemos num mundo de casamentos fracassados, de dores crônicas nas costas, de racismo e por aí vai. Parece que a parcela de desgosto é maior que o débito de felicidade. E aí entenda que a maldição que existe nesse mundo por conta do pecado atinge não somente os ímpios, mas também os crentes. Ímpios e crentes experimentam a morte, experimentam o nascimento, experimentam o amor, experimentam o ódio, experimentam a paz, experimentam a guerra, experimentam o riso, mas também experimenta o choro. Mas o que há de belo nas Escrituras é que aquilo que também nós enxergamos às vezes, é possível no meio de sujeira, de lixo, nascer uma bela e linda flor. Em meio a todas as dores que nós experimentamos nessa existência caída, como cristão, pela graça do Senhor, nós conseguimos experimentar momentos de sublime alegria. Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo nos lembra de nos gloriar, de nos alegrar, até mesmo nas tribulações. Atos capítulo 5, versículo 41, mostra que os apóstolos regozijaram, porque estavam sofrendo por amor a Cristo. O que Paulo, nesse pequeno versículo, nos lembra é que nesse mundo caído, não espere apenas lágrimas saindo dos seus olhos. Espere também sorriso. E o contrário também se faz verdade. Mais do que isso, Paulo nos esclarece que o verdadeiro amor tem uma dose de sorrisos, mas também tem uma dose de lágrimas. Além disso, a experiência cristã do amor é misturada por esses dois sentimentos, em que ora nós estamos sorrindo e ora nós estamos
chorando. Mas há uma segunda verdade ainda que Paulo nos mostra a partir desse texto, de como que nós experimentamos a comunhão na prática, que nesse mundo caído nós temos nos irmãos em Cristo uma fonte de consolo. Nesse texto, mesmo não sendo imperativo, acaba assumindo uma forma de um imperativo para enfatizar como que os cristãos devem interagir entre si nos diferentes momentos da vida. Então aqui Paulo fala da identificação de um cristão com outras pessoas, de modo a não apenas se alegrar com os que se alegram, mas ainda chorar com os que choram. O alegrar-se e o chorar com alguém, todavia aqui, significa mais do que se alegrar ou chorar por causa de alguém. A ideia aqui nesse texto é de identificação, é de empatia, ou seja, é você conseguir sentir a dor ou sentir a alegria do outro ao se colocar no seu lugar. E aqui é um contexto em que Paulo, nessa carta, vem falando sobre a graça salvadora de Deus. A verdade é que a parte da graça salvadora de Deus, a parte da graça do Senhor se manifestando em nós jamais conseguiremos nos identificar com outra pessoa. Não é à toa que George Fox registrou o seguinte em seu diário de oração: Deus, batize o meu coração em todas as condições, para que eu possa entender e entrar nas necessidades de todos os que precisam de mim. Então, pensando em demonstrações práticas de amor, Paulo ensina que o cristão não pode ser indiferente às alegrias, mas ao mesmo tempo às tristezas dos outros, principalmente os da fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, Paulo explica isso, quando Paulo diz que se um membro da igreja sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Não é à toa que dizem que quando você compartilha uma tristeza, você passa a não mais ter um peso, você passa a ter meio problema. Ao mesmo tempo, dizem que quando você compartilha a alegria se torna duplicada. Mas eu quero que você volte os seus olhos para o texto e repare uma coisa interessante. Repare que a ordem de Paulo de se alegrar vem em primeiro lugar. Isso porque é mais fácil você se solidarizar com os que choram e sofrem do que se alegrar com o sucesso deles. E, meus irmãos, não são raras as vezes que mesmo nós, cristãos alcançados pela graça salvadora do Senhor, nós somos tomados por inveja e ciúmes diante do sucesso de outros. Em alguns momentos nós invejamos o sucesso e os triunfos do próximo. Invejamos, quem sabe, a compra de uma casa melhor, o bônus salarial, a família estruturada, os filhos educados. É triste e vergonhoso para nós, como cristãos, constatar essa realidade, mas isso é verdade. Mais do que isso, às vezes, e somente quando uma pessoa próxima a nós morre, é que nós conseguimos analisar todos os triunfos da vida daquela pessoa, e aí sim, nós conseguimos nos alegrar com as suas conquistas. É triste pensar que, na maioria das vezes, nós só nos alegramos com aquilo que alguém próximo de nós conquistou quando o Senhor a recolhe para si. Mas pense comigo. É quase impossível você invejar as tristezas, as frustrações, as dores e o sofrimento do próximo. Nós jamais iremos invejar o próximo que esteja enfrentando uma doença terminal. Nós jamais iremos invejar alguém que está desempregado, jamais iremos invejar um pai ou uma mãe que tem o seu filho envolvido com as drogas. Há um ditado judeu que diz que o homem não deve ter prazer entre aqueles que choram, nem deve chorar entre aqueles que se alegram. Por isso que na ordem de Paulo, primeiro a parte mais difícil, alegrar com os que se alegram, e depois a parte mais fácil, que é chorar com os que choram. E aqui há uma lógica, porque é importante que a ideia aqui de Paulo segue uma lógica que é comum para nós, porque não existe ninguém tão duro de coração a ponto de não chorar com aqueles que estão em calamidade.
Puxe na sua memória, você há de se lembrar que sempre que você se depara com a notícia da morte de alguém, de tragédias envolvendo outras pessoas, mesmo que você não as conheça, é capaz que você chore, é capaz que você fique triste. Eu me lembro que em 1994, eu tinha 12 anos, e eu gostava de assistir Fórmula 1. Naquela época, valia a pena assistir. Nós ganhávamos. Nós tínhamos um piloto chamado Ayrton Senna, do Brasil. Em 94, ele morreu. E eu creio que muitos que estão presentes aqui nessa noite, quando ficaram sabendo da notícia que viram o velório ser transmitido pela televisão, mesmo não o conhecendo, era como se tivéssemos perdido um amigo íntimo. Era como se tivéssemos perdido alguém da nossa família. Muitos de nós choramos com a tragédia em Brumadinho. Choramos com a morte dos jogadores que estavam naquele avião do time da Chapecoense em 2016. Nós choramos sem conhecer ninguém, sem conhecer os familiares. Nós choramos. A grande verdade é que a união que proporciona as lágrimas é uma união bem mais forte do que aquela que apenas se alegra. Por isso que esta passagem ensina que a comunhão cristã vai muito mais além do que um simples tapinha nas costas, um aperto de mão que nós damos no domingo à noite na igreja. Significa não apenas dividir a alegria, mas também as lágrimas, o desespero, a dor profunda. E, meus irmãos, esse texto, de certa forma, tem que nos instigar e nos levar a uma reflexão de como que nós encaramos o sofrimento dos outros. Nós gostamos de nos distanciar do sofrimento, principalmente dos outros. A nossa cabeça, a nossa mente pensa o seguinte: olha, eu já passo por tanto sofrimento, para que me aproximar do sofrimento ainda de outras pessoas? Para quê? Para que me aproximar de quem está chorando, para que eu possa chorar mais ainda? Mas o que Paulo nos mostra nesse texto é que o amor cristão nos leva a nos identificar também com esses que estão sofrendo e chorar as dores dos nossos irmãos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 3, afirma que devemos nos lembrar dos encarcerados por causa da fé, como se nós estivéssemos presos com eles. Devemos nos lembrar dos que sofrem maus tratos, como se os sofrêssemos em nosso próprio corpo. E é por isso então que Paulo nos exorta a sermos fonte de consolo uns dos outros, principalmente dos irmãos na fé, nos identificando com eles nas diferentes épocas e tempos de suas vidas. E perceba como que essa realidade se faz presente no nosso meio, na igreja. Nós choramos e sentimos a partida de um irmão na fé, como se fosse o nosso irmão consanguíneo. Mas, ao mesmo tempo, também nós sorrimos com a chegada de um infante, como se fosse o nosso. Então, a proposta de Paulo aqui é justamente isso. Nós devemos ser sensíveis às dores e sofrimentos dos irmãos da fé, mas ao mesmo tempo ter um coração racional para compartilhar das suas simples alegrias. O amor cristão é demonstrado na partilha da alegria, bem como na partilha da dor. E eu quero então pensar com você a partir desse texto, e aí partindo para a conclusão desse sermão em 3 implicações dele para nós. O que esse texto nos ajuda? O que esse texto nos instiga? Como que podemos nos apropriar ainda mais desse texto? E a primeira implicação é que nós temos que aprender a derramar nossas lágrimas com os que choram diante do Senhor. Se você percebeu bem nesse texto, Paulo não pede para você falar algo quando ver alguém chorando, mas Paulo simplesmente diz: chorai com os que choram. E olha como isso aqui é interessante, porque nós temos a sensação que sempre que olhamos e vemos alguém chorando perto de nós pensamos que nós temos que rapidamente falar alguma coisa para consolar aquela pessoa. Às vezes nós pensamos que o consolo está quando finalmente conseguimos, através das nossas palavras, fazer alguém parar de chorar. Mas não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo está dizendo: devemos chorar e não falar algo. O remédio, em muitos momentos, para as nossas maiores dores existenciais, são lágrimas vertidas. Às vezes, represamos as lágrimas pensando que as mesmas são ruins.
Quantas vezes nos dirigimos a um velório de pessoas próximas a nós, já com um discurso montado na cabeça, para quem sabe tentar dissolver as lágrimas daqueles que acabaram de perder um ente querido. Meu irmão, nessa hora não tem discurso, não importa o que você vai dizer, esteja apenas lá, e se eles chorarem, então chore com eles. Entenda que nós não temos uma receita mágica, uma palavra mágica para dissolver as lágrimas de dor que muitos entre nós experimentam. Quando a minha filhinha Adele cai, a sua primeira reação não é correr para a sua mãe ou para o seu pai, é simplesmente chorar. E quando eu e minha esposa ouvimos o seu choro, nós não vamos até a Adele para explicar o que aconteceu, nós vamos simplesmente para dar um abraço a ela e consolá-la. Por isso, diante do choro de muitos que nos cercam, estejamos presentes e choremos com eles. Às vezes pensamos que chorar é ruim. Eu confesso para você que eu tenho dificuldade em chorar. A minha esposa brincava no casamento dizendo, você vai chorar. Não chorei. Quando a minha filha nasceu, aí pingou uma lágrima pequenininha aqui de felicidade. Mas tem momentos que não tem como. E às vezes o nosso erro é pensar que chorar é ruim. Meus queridos, lágrimas, na maioria das vezes, são um grito de um coração quebrado e que luta, e que muitas vezes não consegue encontrar palavras. Às vezes temos uma ferida tão profunda no coração. Às vezes passamos por mistérios tão complexos e parece que Deus está tão distante de nós. Em tempos como estes, parece que, como dizia o salmista, as lágrimas fluem como um rio dia e noite. Quando nós não temos palavras para a dor, para o sofrimento, nós temos lágrimas. Quando nós não conseguimos explicar a solidão e a tempestade que muitas vezes sobrevém à nossa vida, nós choramos. Lágrimas dão expressão às profundezas da nossa dor. Na maioria das vezes, é justamente quando passamos pelos vales mais sombrios da nossa existência. Lágrimas, em outras palavras, é um presente de um Deus gracioso que nos deu lágrimas para que possamos expressar sem palavras o nosso quebrantamento e a nossa dependência diante da presença dele. Em tempos difíceis, nós não precisamos de palavras. Nós precisamos apenas chorar com os que choram, porque temos lágrimas diante de Deus. Meus queridos, quantas vezes Deus usou momentos em que nós estávamos chorando diante da sua presença para trazer conforto e consolo ao nosso coração. Quantas vezes? Crendo, nós choramos uns com os outros, na expectativa da resposta final que nós encontramos em Jesus Cristo. Há uma outra realidade que implica nesse texto para nós, é que nós temos que aprender a integrar a alegria com o sofrimento. É o que Paulo nos ensina aqui, que sorriso e lágrimas, ou lágrimas e sorriso, os sorrisos fazem parte da música que gira no vinil da nossa existência. Porém, o cristão, mesmo sofrendo, consegue se alegrar. E mesmo se alegrando, também consegue ser sensível ao sofrimento existente à sua volta. O Evangelho nos impõe esses dois mandamentos, chorar e sorrir com o próximo, dependendo do que ele precisar no momento. Então, dessa forma, o Evangelho nos mostra que nós devemos ter uma alegria integrada com o sofrimento, ou seja, nós devemos somar a nossa alegria àqueles que sofrem, e os que sofrem devem receber o apoio daqueles que estão alegres. Nós devemos agir sem permitir que uma emoção tiranize sobre a outra. Os feridos, os machucados não devem permitir que a sua dor abafe a alegria verdadeira quando é dada por Deus. E aqueles que estão com o coração alegre não devem agir com superioridade ou insensibilidade diante dos aflitos. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo nos explica isso dizendo que o cristão pode ser entristecido, mas segue alegre. Pode ser entristecido,
mas segue alegre. O salmista, no Salmo 16, versículo 11, afirmou que na presença do Senhor há alegria eterna e de fato, a alegria do Senhor é a força do cristão, mesmo diante das maiores dores na sua vida. Então, perceba, entenda que é apenas através da graça de Deus que o cristão consegue integrar alegria e tristeza, choro e sorriso. Meu irmão, minha irmã, é a graça de Deus que capacita um enlutado a alegrar-se com os que se alegram, em especial, quando eles recebem algo que queremos desesperadamente ou que perdemos. Pense comigo, se não é a graça de Deus. Pense em uma mãe cristã estéril, se alegrando com a conceição de outra mãe em sua comunidade. Pense se não é a graça de Deus fazer com que um pai cristão que perdeu o seu filho vá visitar irmãos da igreja que acabaram de receber um filho em sua casa. É somente a graça de Deus que nos capacita a se alegrar e suportar o sofrimento dos que sofrem, e especialmente quando o nosso coração explode de alegria. É somente a graça de Deus que nos capacita a sofrer, a sofrer e encontrar, mesmo quando estamos sofrendo, encontrar alegria na celebração do próximo. Então entenda que a integração entre alegria e sofrimento só é possível porque Cristo Jesus a experimentou em nosso lugar. Cristo foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi crucificado. Ao mesmo tempo, Cristo foi um homem que experimentou momentos de alegria, ao participar de festas, de presenciar a alegria das pessoas sendo curadas, ressuscitadas por Ele. Jesus Cristo é o exemplo perfeito, o único capaz de nos preencher com alegria imensa no meio das dores e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade, com o sofrimento do próximo diante das nossas alegrias. E eu aqui finalizo com uma última implicação. Creiamos naquele que derramou lágrimas em nosso lugar, para que pudéssemos sorrir eternamente. A alegria e o choro não são marcas apenas da noiva. A alegria e o choro não é marca apenas de quem segue Jesus Cristo. Pelo contrário, acima de tudo, são marcas experimentadas pelo noivo Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem de lágrimas e sorrisos, um homem que experimentou momentos de celebração, de casamento, mas ao mesmo tempo foi um homem que quebrantou-se em lágrimas no velório do seu amigo Lázaro. Jesus se sentou à mesa para celebrar e cear com seus discípulos, bem como também foi negado e abandonado por eles na crucificação. Jesus chorou pela perdição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo expressou a sua alegria na conversão de um pecador perdido que foi alcançado. Jesus foi um homem de sorrisos e lágrimas. Jesus chorou com os que choram e se alegrou com os que se alegram. Richard Baxter, em seu livro O Eterno Descanso dos Santos, afirma algo extraordinário sobre isso. Ele diz que todos os caminhos da misericórdia de Cristo levam às alegrias dos santos e ali findam. Ele chorou, entristeceu-se e sofreu para que eles pudessem regozijar. A sua vida foi a nossa vida, e todo o nosso sofrimento foi o seu sofrimento, todas as nossas dores foi as suas dores. Jesus Cristo na cruz chorou para que nós pudéssemos sorrir eternamente. Jesus Cristo naquela cruz derramou lágrimas para que as nossas lágrimas fossem enxugadas eternamente. Jesus Cristo naquela cruz recebeu o sorriso de Deus em aprovação pela consumação da sua obra, para que esse sorriso fosse imputado sobre nós como justiça de Deus. Não é à toa que John Bunyan dizia que minha alegria não deverá ser menor que a do meu amado. O Senhor Jesus é um mar profundo de alegria. Minha alma mergulhará nele e será tragada pelas delícias de sua companhia. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é aquele que sacrificou a sua alegria para que aqueles que crescem nele pudessem ser eternamente alegres. Por isso, eu digo para você que está aqui nessa noite, você que ainda não crê em Cristo, o que lhe espera é justamente apenas uma parte desse texto que foi pregado nessa noite na eternidade.
O que lhe espera se você não tem Cristo é uma tristeza eterna. Se você não crê em Cristo, o que está reservado para você é um lugar de choro, é um lugar de ranger de dentes, é um lugar em que suas lágrimas nunca serão consoladas. Entretanto, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que professaram publicamente a sua fé, que passaram pelo batismo, ou ainda há de passar, existe a promessa que aquele que sofreu em nosso lugar virá em triunfo e enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. O consolo prometido para aqueles que creem em Cristo já pode ser sentido hoje. Cristo, através do Consolador, já começou a enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É por isso que Spurgeon bradou em um dos seus sermões: quanto mais profundos são os nossos problemas, mais elevada é a nossa gratidão a Deus, que tem nos conduzido através de tudo e nos preservado até agora. Nossos pesares não podem estragar a melodia do nosso louvor. Nós os reconhecemos como as notas graves da música da nossa vida. E você, minha alma, olhe para o seu Jesus e convide os céus e a terra para unirem-se à sua indescritível alegria. Eu quero convidar você, nessa noite, depois de tudo aquilo que nós vimos aqui, presenciamos aqui com os nossos olhos, que você recite comigo o Salmo 126, versículo 3. Abra sua Bíblia, vamos terminar juntos, lendo o que diz o Salmo 126, o versículo de número 3. Salmo 126, o versículo de número 3. Leamos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem um povo que tem motivo de sorrir, somos nós. Se tem um povo que no meio da dor consegue sorrir, somos nós. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, oremos e falemos com o Senhor.